E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Bicho, o seu canal didático sobre o mundo animal. Você sabe distinguir sapo, rã e perereca? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as diferenças entre esses três anfíbios. Mas primeiro, vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais tão interessantes. Sapos, rãs e pererecas são anfíbios da ordem Anura. A maioria das espécies anuras vive em média 10 a 15 anos, mas algumas podem passar dos 20 anos. Os anfíbios são predominantes em ambientes úmidos de água doce, pois possuem respiração cutânea, isso é, pela pele. Eles possuem a pele supervascularizada, e a troca gasosa ocorre nesses vasos capilares, onde alguns vasos levam oxigênio diretamente para as células e outros levam dióxido de carbono das células até a superfície da pele. Mas isso só é possível com a pele úmida ou molhada. Eles também possuem glândulas na pele que produzem um muco rico em glicose, que retém a umidade do ar, os mantendo úmidos por mais tempo. Durante todo esse processo de respiração cutânea, os anuros absorvem água pela sua pele, que também os hidrata. Sendo assim, eles não bebem água. E apesar da sua respiração principal ser cutânea, eles ainda podem se afogar, caso permaneçam muito tempo submersos, pois eles também possuem a respiração pulmonar, mas seus pulmões são simples, pouco desenvolvidos, tendo assim a necessidade da respiração cutânea para complementar a troca gasosa necessária. Outra razão para os anuros precisarem tanto de ambientes úmidos é para a postura dos ovos. Seus ovos não possuem casca, apenas uma membrana gelatinosa ao seu redor, sendo assim necessário permanecer na água. E seus filhotes, os girinos, possuem respiração por brânquias, como os peixes, sendo de vida aquática até a sua metamorfose. O acasalamento de todos os três é similar. O macho encontra um corpo d'água e coacha para atrair a fêmea, que na maioria das espécies se atrai pelo canto mais forte. O macho então se agarra às costas da fêmea no chamado amplexo, e ambos despejam juntos seus gametas na água, fazendo a fecundação externa. A maioria das espécies deixam seus ovos na água, protegendo com folhas e outras coisas encontradas na natureza. Mas alguns carregam seus ovos em seus sacos vocais na boca e outros em suas costas. Por necessitarem estar sempre úmidos, os anfíbios geralmente possuem hábitos noturnos para fugirem do ressecamento causado pelo sol. Porém, em locais cobertos e com muita umidade, como em florestas fechadas pelas copas das árvores, eles podem assumir hábitos diurnos. Outra coisa muito interessante sobre os anuros é que eles produzem substâncias químicas em sua pele para os protegerem de bactérias e fungos. Por conta disso, se o anuro em questão não for venenoso, se torna muito mais higiênico e seguro para não contrair doenças ao tocar um anuro do que tocar um cão ou um gato, por exemplo. Os anuros se alimentam praticamente de qualquer coisa que se mexa e caiba em sua boca, praticando inclusive canibalismo. Mas eles têm a capacidade de aprender que certos animais não se deve comer, como animais com espinhos ou que queimam a boca, passando a evitar esses animais. Outra curiosidade sobre a sua alimentação é que eles fecham os olhos ao comer, pois os olhos são forçados em direção à parte interna da boca, ajudando a empurrar a comida goela abaixo. No Brasil, os anuros que são perigosos para nós, humanos, habitam a Amazônia e possuem cores vivas e chamativas. Então não precisa ter medo dos sapinhos que aparecem no seu quintal. Na verdade, eles são muito úteis. Comem aranhas, lesmas, insetos e outros animais pequenos, ajudando no controle de pragas. Então não jogue sal nesses bichinhos. Como a sua principal respiração é cutânea, o sal absorve a água da sua pele e células da superfície, causando intensa desidratação, feridas, hemorragia e óbito após muito sofrimento. Outra coisa interessante sobre os anuros é que eles fazem estivação, que é similar à hibernação. Mas a hibernação é quando o animal fica inerte, tendo as suas funções metabólicas extremamente lentas por conta do frio, e a estivação
é por conta do calor. Nesse período, eles se enterram a até quase 2 metros de profundidade, em busca de umidade e local fresco, e ficam inertes durante todo o período quente, podendo ficar até 2 anos em estivação, como ocorre na caatinga, mas em locais de clima mais ameno e úmido, costuma durar 1 mês. Nesse período, eles não se alimentam e as fêmeas enchem seus ovários se preparando para a postura dos ovos. Eles possuem detectores sísmicos no ouvido interno, que detectam vibrações de baixa frequência, como a vibração do solo. E é dessa forma que eles conseguem sentir a chuva na superfície quando estão enterrados, sabendo assim a hora certa de sair. Agora, falando das diferenças entre os três, apenas os sapos possuem glândulas paratoides. Elas parecem 2 grandes verrugas atrás dos olhos. Essas glândulas liberam uma toxina ao serem pressionadas. Funcionam como um mecanismo de defesa. Assim, um predador, ao abocanhar o sapo, faz a toxina ser liberada por conta da mordida, o que faz o predador soltar o sapo ou, possivelmente, morrer intoxicado caso resolva ingerir o sapo. Mas fiquem tranquilos, no que se trata da lenda urbana que sapo espirra leite que cega, é mito. Eles não têm capacidade de liberar essa toxina sozinhos, muito menos de espirrá-la. E essa toxina não é cegante. Pode causar apenas uma irritação, caso entre em contato com as mucosas. No caso de ser uma espécie perigosa, pode até ocorrer algo mais grave, mas nunca a cegueira. Os sapos possuem a pele seca e com diversas protuberâncias, como pequenas verrugas. São mais corpulentos e têm as patas mais curtas com relação ao corpo entre os 3 anuros, sendo assim com os saltos mais curtos também. Os sapos possuem as membranas interdigitais, aquela pele entre os dedos, pouco desenvolvida, sendo mais adaptados ao ambiente terrestre, onde passam a maior parte do tempo em comparação às rãs e pererecas. Com isso, os sapos não são tão bons nadadores, tendo um risco muito maior de se afogarem. Sendo assim, eles tendem mais a ficar em poças d'água ou beira de lagos, onde possam ficar com o corpo submerso e a cabeça para fora d'água sem a necessidade de nadar. Agora, falando sobre as rãs, elas têm as patas traseiras compridas, sendo maior que o corpo e bem gordinhas. E a maioria das espécies possui membranas interdigitais desenvolvidas, porém não todas. Elas não possuem glândulas paratoides como os sapos. Em vez disso, possuem glândulas minúsculas sob a pele que secretam suas toxinas, inclusive a toxina nociva aos humanos, quando é o caso da espécie. Elas possuem a pele lisa, úmida e com muco, sendo escorregadias. São excelentes saltadoras e nadadoras, preferindo ambientes aquáticos e com boa quantidade de água, mas ainda podem se afogar caso fiquem presas embaixo d'água por muito tempo. E, por fim, as pererecas. Elas possuem as patas traseiras finas e compridas, sendo excelentes saltadoras. Não possuem glândulas paratoides e, em vez disso, suas glândulas de toxina ficam sob a pele, como as rãs. Como os sapos, elas não são boas em nadar, preferindo poças rasas de água. Elas têm olhos esbugalhados e o corpo mais magro que sapos e rãs. Sua pele é ainda mais lisa, úmida, escorregadia e pegajosa do que a das rãs. O seu maior diferencial são as ventosas nas pontas dos dedos em forma de disco, o que lhes dá a habilidade de se prender a qualquer superfície. Somando a sua incrível capacidade de pular, elas têm facilidade de escalar qualquer coisa. Com isso, elas possuem hábito arborícola, passando a maior parte do tempo em cima das árvores. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo Papo de Bicho!